Você já parou para pensar nos segredos que estão escondidos sob as pedras do Coliseu de Roma? Aquele ícone da antiga civilização romana, palco de batalhas épicas e de dramas humanos, ainda guarda mistérios que nem mesmo os mais experientes arqueólogos conseguiram desvendar completamente. E quando falamos dos gladiadores, esses guerreiros valentes que lutavam por fama e liberdade, a história se torna ainda mais fascinante. Você está prestes a embarcar em uma jornada de descoberta através dos corredores sombrios e das arenas iluminadas pelo sol do Coliseu. O que será que esses lutadores deixaram para trás, escondido entre suas cicatrizes e bravuras? Imagine-se na pele de um gladiador. O cheiro de sangue e suor invade suas narinas enquanto você se prepara para enfrentar um oponente, o rugido da multidão ecoa em seus ouvidos. Cada luta poderia ser seu último dia na Terra, mas também uma chance de se tornar uma lenda. Os gladiadores não eram meros lutadores, eles eram os super-heróis da época, reverenciados por uns e desprezados por outros. Contudo, seus segredos permanecem enraizados na história, esperando para serem descobertos. Neste vídeo, vamos explorar o Coliseu de Roma, um monumento que não é apenas uma obra-prima arquitetônica, mas um testemunho da bravura e do sofrimento humano. Você pode estar se perguntando em por que devemos nos importar com esses segredos agora? A verdade é que os ecos das suas histórias ainda ressoam em nossa cultura hoje. As lutas no Coliseu representam mais do que apenas combate, elas simbolizam a luta pela vida, pela liberdade e pela imortalidade de um nome. Cada gladiador que entrou em combate deixa uma marca, uma história não contada nas pedras do Coliseu. E você está prestes a descobrir alguns desses relatos. Uma curiosidade que poucos conhecem é que os gladiadores eram, em muitos casos, escravos que lutavam forçados a fazê-lo, mas também havia aqueles que escolhiam essa vida. E por que fariam isso? O glamour, a fama e, em alguns casos, a recompensa financeira atraíam muitos para essa profissão perigosa. Alguns até usavam o título de gladiador como um caminho de retorno à sociedade após a liberdade. Essa dualidade entre luta e sobrevivência é uma das partes mais intrigantes da história dos gladiadores. Entre os mistérios que cercam os gladiadores, está a prática do lançamento do gládio, um ritual que simbolizava a entrega da vida. Mas o que exatamente isso significava? Para um gladiador, esta não era apenas uma luta, era uma dança entre a vida e a morte. Os que eram derrotados muitas vezes enfrentavam um dilema em seriam poupados ou mortos. O destino de um gladiador dependia, em muitos casos, da decisão do alto espectador, que podia ser influenciado pela vontade da multidão. Você deve estar se perguntando como isso moldou a vida dos gladiadores e suas perspectivas sobre a luta. Ao longo da história, os gladiadores também desenvolveram um código de honra. Eles se uniam em irmandades, criando laços fortes entre seus companheiros. Imagine as histórias e os laços que formaram juntos, mesmo sabendo que cada luta poderia ser a última. No Coliseu, eles não eram apenas lutadores, eram irmãos de batalha. Para muitos, essa camaradagem era a única luz em um mundo sombrio de dor e violência. Você sabia que os gladiadores tinham um segmento específico de sua classe social? Apesar de serem muitas vezes vistos como meras ferramentas de entretenimento, eles também se tornaram ícones de esperança e resistência. Através de suas vitórias, alguns gladiadores conquistaram a liberdade, passando de prisioneiros a heróis aos olhos do povo. Isso levanta uma pergunta intrigante: será que essa busca por liberação e fama ecoa nas lutas de nossa sociedade atual? E como era a vida fora do Coliseu? Você pode imaginar a agitação que envolvia a preparação para uma luta? Os gladiadores não apenas treinavam incessantemente, eles também eram tratados como estrelas, com fãs que os seguiam e admiravam. Mas, por trás da glória estava uma vida repleta de desafios e sacrifícios. O que realmente acontecia por trás das cortinas da arena? Você vai descobrir que os gladiadores frequentemente formavam alianças com aqueles que os mantinham, buscando apoio em um mundo que muitas vezes os via apenas como meras ferramentas para o entretenimento. Um aspecto que merece destaque são os dispositivos avançados de combate usados no Coliseu. Esses gladiadores não eram apenas homens musculosos, eles eram treinados em várias técnicas e estilos de luta. Você sabia que havia diferentes tipos de gladiadores, cada um com suas próprias armas e táticas? Os murmúrios que corriam entre as arquibancadas eram muitas vezes comentários sobre as habilidades e estratégias de cada lutador. Em meio a essas batalhas épicas, surgiam lendas que ecoam até hoje. E então, as feridas que permaneceram em suas almas. A vida de um gladiador não estava só no campo de batalha, era também uma luta psicológica.
Imagine viver com o peso de saber que sua vida poderia ser decidida em um único movimento. O que precisa fazer para sobreviver, você pode se questionar. Essa é a essência do gladiador, na luta constante e a capacidade de se reerguer, mesmo após as derrotas mais devastadoras. É aqui que as histórias se entrelaçam, revelando o que esses guerreiros deixaram nas sombras da arena. Começando a decifrar esses enigmas, muitos arqueólogos e historiadores trabalham incansavelmente para extrair o conhecimento oculto dos vestígios deixados no Coliseu. As escavações revelam não apenas artefatos, mas também o contexto social, econômico e cultural em que esses lutadores existiram. Você já parou para pensar como cada fragmento descoberto é um testemunho do que foi a vida de um gladiador? A busca por essas relíquias é, na verdade, uma busca pelo entendimento de um tempo esquecido. Ainda assim, os segredos do Coliseu vão além do que os olhos podem ver. Os corredores escuros, onde os gladiadores faziam seu aquecimento e preparações, estão cheios de ecos de risos nervosos, murmúrios de despedidas e a expectativa de um combate à vida ou morte. Que outras histórias permanecem ocultas nas pedras do Coliseu? Cada batalha não era apenas um espetáculo para as massas, era uma indicação do que estava em jogo para aqueles que entravam na arena. À medida que você se aproxima do fim desta parte da jornada, é essencial refletir sobre o que esses segredos significam para nós hoje. As lutas dos gladiadores consistiam em muito mais do que habilidades de combate, eram questões de honra, sobrevivência e busca pela liberdade. E ainda temos muito a descobrir. O que mais o Coliseu tem a nos contar? Continuaremos a explorar o que ficou para trás, os legados deixados por esses guerrilheiros corajosos e as histórias não contadas que habitam o Coliseu. Prepare-se, pois a jornada com os gladiadores ainda está longe de terminar. O que virá a seguir vai deixá-lo ainda mais fascinado e astuto sobre os segredos que permanecem na história. Ao longo da história, o Coliseu foi um dos mais impressionantes palcos de espetáculo do mundo antigo. Mas, à medida que nos aprofundamos nessa narrativa, as camadas de significado começam a se desvelar, revelando a complexidade da vida de um gladiador. Cada lutador trazia consigo uma história única, com desafios pessoais e motivações que moldavam suas lutas. Alguns lutadores buscavam a fama, enquanto outros lutavam apenas pela sobrevivência e pela liberdade. Em um mundo governado pela brutalidade e pelo espetáculo, esse desejo por liberdade reverberava em cada golpe e em cada aclamação da multidão. Você já se perguntou sobre a jornada emocional que esses gladiadores enfrentavam antes de entrar na arena? A adrenalina pura e a ansiedade se misturavam em um turbilhão de emoções. No momento de se prepararem para a luta, muitos deles lembravam-se do que estavam deixando para trás, suas famílias, seus sonhos e suas esperanças. Para alguns, a arena era uma oportunidade de se reivindicarem como homens livres, enquanto, para outros, era um cenário de desespero, onde a morte poderia ser o único destino. Essas contradições emocionais tornavam a experiência de cada gladiador singular. É impressionante perceber que a multidão também desempenhava um papel vital no destino dos gladiadores. Suas reações, gritos e aplausos podiam determinar se um lutador viveria para lutar outro dia ou enfrentaria a morte em um golpe final. As emoções do público eram tão intensas que algumas vezes se tornavam quase incontroláveis. A herança cultural romana valorizava o espetáculo, e a vida de um gladiador estava atada às expectativas da multidão. Essa ligação entre o lutador e o público transformava cada combate em um diálogo visceral e impiedoso. Cada vitória era comemorada com euforia, enquanto cada derrota podia resultar em um clamor pela vida ou pela morte. Mas quem eram realmente esses guerreiros que se atiravam nas arenas? A vida cotidiana de um gladiador começava em uma escola de treinamento, ou asterisco ludus asterisco, onde eram moldados, tanto fisicamente quanto mentalmente, para a luta. Era um mundo onde disciplina, dor e camaradagem se entrelaçavam. Você já imaginou os gritos desafiadores que ecoavam nas paredes das escolas de gladiadores? As sessões de treinamento não eram apenas um preparo físico, eram uma forma de criar uma mentalidade de sobrevivência. Cada dia trazia novos desafios, e os gladiadores precisavam aprender a confiar em seus instintos e em seus companheiros. A competitividade se manifestava não apenas na arena, mas também nos treinos, onde muitos aspiravam a se destacar e a conquistar seu lugar entre os melhores. Além disso, muitos gladiadores eram treinados em várias técnicas de combate, tornando-se versáteis em sua habilidade. Havia lutadores especializados, cada um com sua própria arma, técnica e estilo. Por exemplo, o asterisco retiarius asterisco, que lutava com uma rede e um tridente, e o asterisco murmilo asterisco, normalmente equipado com um escudo e uma espada curta.
Essa diversidade trazia um elemento tático para os combates, pois cada lutador e suas armas traziam uma estratégia única para a arena. Ao mesmo tempo, essa especialização significava que a vida de um gladiador era uma constante adaptação e uma resposta rápida às condições do combate. Em uma batalha, um erro poderia custar a vida, e, por isso, a perfeição no treinamento era crucial. As arenas não apenas ofereciam um campo de batalha, mas também eram um microcosmo de toda a sociedade romana. Ao observar a dinâmica entre gladiadores, espectadores e organizadores, é possível enxergar reflexões de suas próprias lutas e conquistas. Os gladiadores se tornavam ícones de bravura, e parte de seu apelo estava na capacidade de enfrentar desafios que muitos não teriam coragem de encarar. Esta representação do lado mais visceral da natureza humana, a luta pela sobrevivência, ressoava com as aspirações e medos do público. Em um certo sentido, os gladiadores eram uma extensão dos desejos e das inseguranças da sociedade daquela época. Entretanto, como já mencionado, a maioria dos gladiadores era escrava, e essa realidade árdua tornava suas lutas ainda mais comoventes. Nos corredores do Coliseu, a esperança de liberdade era uma lâmpada bruxuleante em meio à escuridão. A liberdade era um desejo ardente, que pulsava nas veias de muitos gladiadores, e a luta se tornava um caminho para a conquista desse sonho. Diferente de gladiadores que se entregavam à apatia, muitos acreditavam que suas vitórias poderiam levá-los à liberdade. Para aqueles que conseguiam se destacar na arena, era possível ganhar a estima do público e, com isso, a chance de libertação. Essa busca pela liberdade não era um conceito enviesado apenas a um único gladiador, mas um tema recorrente que atravessava diversas histórias. Vários gladiadores famosos conseguiram conquistar em vida não apenas liberdade, mas também fama e reconhecimento. O fato de que alguns deles eram promovidos a status semi-celebrity na sociedade romana faz você ponderar em seria possível que, na brutalidade da arena, o espírito humano ainda encontrasse uma forma de se elevar acima das circunstâncias? A vida dos gladiadores não era apenas sobre a luta, mas sobre como transformar o sofrimento e a dor em força. Falando em força, uma figura que ilustra essa transformação é Espartaco, o gladiador que se tornaria um símbolo de resistência e liberdade. Sua revolta serviu não apenas para desafiar os romanos, mas também para inspirar gerações futuras de lutadores e insurgentes. A vida de Espartaco é um lembrete poderoso de que as lutas pessoais transcendem a mera sobrevivência, e elas também podem se transformar em significado e impacto social. Você pode imaginar o efeito que aqueles que o seguiam sentiam? O fogo da revolta queimava em seus corações, e o desejo de liberdade unificava os oprimidos. À medida que as lutas se intensificavam ao longo dos anos e as demandas por entretenimento cresciam, o Coliseu, com sua engenhosa arquitetura, continuava a ser o cenário de façanhas extraordinárias. O próprio design do Coliseu era projetado para amplificar a experiência do espetáculo. Os engenheiros romanos criaram um intrincado sistema de passagens e compartimentos que permitiram que os gladiadores se preparassem para suas entradas dramáticas na arena. Mas que segredos esses corredores ainda escondem? Escavações recentes revelaram artefatos impressionantes que mostram a complexidade da vida dos gladiadores. Em janeiro de 2023, uma equipe de arqueólogos encontrou armaduras, restos de armas e até inscrições que datam da era dos gladiadores. Esses achados não só ampliam nossa compreensão do treinamento e das táticas utilizadas, mas também oferecem uma janela para a vida pessoal desses lutadores. Você percebe que esses fragmentos do passado não são meros objetos, eles contam histórias, histórias de dor, luta e triunfo. Ainda existem muitos mistérios a serem resolvidos no Coliseu. À medida que os arqueólogos continuam a explorar os segredos enterrados nas suas fundações, mais verdades sobre a vida dos gladiadores estão se revelando. Entre essas descobertas, um dos aspectos mais intrigantes é o papel paradoxal que os gladiadores desempenhavam na sociedade romana. Eles eram simultaneamente símbolos de bravura e de crueldade, celebrados e desprezados. Essa dualidade é um tema que ecoa pela história e que continua em nosso próprio tempo. Assim, ao pensarmos nos gladiadores do Coliseu, somos levados a refletir sobre a natureza humana, sobre o cerne da luta pela sobrevivência e sobre o que significa realmente ser um guerreiro em qualquer época. Qual é o legado que esses lutadores deixaram para nós? Eles nos ensinaram que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, há sempre uma luz, uma esperança, que pode nos levar a lutar e a redefinir nossas histórias. À medida que chegamos ao fim desta jornada, considere o que esses gladiadores representam em nossas vidas atuais. Será que a batalha por reconhecimento, liberdade e dignidade continua presente em nossas vidas cotidianas?
Em tempos modernos, cada um de nós possui seus próprios desafios e lutas, e a maneira como enfrentamos esses obstáculos pode muito bem moldar não só quem somos, mas o que deixamos para as gerações futuras. Os gladiadores do Coliseu foram muito mais do que apenas lutadores em uma arena. Eles eram figuras complexas que, mesmo em meio à brutalidade, encontraram um propósito. Hoje, o Coliseu ainda ecoa seus gritos, suas esperanças e suas lutas. Enquanto deixamos estas pedras antigas para trás, levamos conosco suas histórias, suas lições e uma renovada apreciação pelo espírito humano que, como os gladiadores, continua a lutar. Os ecos dessa luta, de suas vitórias e de suas derrotas, continuam a nos inspirar. Então, na próxima vez que você olhar para o Coliseu, lembre-se, em cada pedra carrega não apenas a história de um monumento grandioso, mas também a narrativa dos gladiadores que fizeram dele o que era um símbolo eterno da luta pela sobrevivência e um testemunho de coragem. Que esses segredos revelados nos guiem a uma nova compreensão sobre o que significou ser um gladiador e o que isso pode significar para nós hoje.